Oi pessoal, bem-vindos à Academia Hopper. Hoje nós vamos falar sobre listas de objetos e sobre o laço for, também conhecido como for loop. Começando pelas listas, então, a gente até hoje aprendeu sobre variáveis numéricas, variáveis booleanas e variáveis que guardam textos, que são as strings. Existe a possibilidade também de guardar dados mais complexos, que são as listas, ou seja, são coleções de objetos. Lembrando um pouco da metáfora do guarda-volume, a gente podia guardar um casaco, uma meia, uma gravata nesse guarda-volume. Porém, também é possível guardar uma coleção de objetos. Então, imagina que você tem uma gaveta de meias, então ela representa a sua lista. É uma coleção de vários objetos. Vamos dar uma olhada, então, em como que a gente define essa lista de objetos. Então, a gente tem aqui uma lista de números, a gente usa o caractere colchete para delimitar os itens da lista. Então, aqui temos uma lista de números, aqui temos uma lista de strings, Academia, Hopper, Grace, temos uma lista de booleanos, false, true, né? Então, basicamente, todas as variáveis que a gente tem, a gente também pode criar uma lista de todos esses tipos de variáveis diferentes que a gente encontra no Python. Mas e se a gente não souber, quando a gente vai definir uma lista, se a gente não souber os itens que a gente vai colocar nela, se a gente precisar ir guardando itens conforme o fluxo do programa. Então, a gente pode definir a lista assim, dessa forma. Então, é uma lista vazia, ela é identificada assim por dois colchetes, o que abre e o que fecha, com nada dentro. E aí você consegue utilizar a função append da lista, né, que significa colocar no final, né? Então, você está colocando um 3 e aí você coloca um 9. Esse termo append significa colocar no final. Então, o 9 vai vir depois do 3 e o 10 vai vir depois do 9. Então, se a gente imprimir essa lista que a gente criou, a gente vê que ela é exatamente na ordem que a gente foi adicionando os itens na lista. Mas existe uma outra coisa legal também que dá para fazer com listas, que é acessar cada um dos itens dela, né? Então, a gente tem uma lista aqui, 3, 9, 10. O que acontece? O primeiro item da lista, ele tem um índice 0. O segundo tem índice 1 e o terceiro tem índice 2. Então, se a gente chamar a lista dessa forma, a gente obtém o número 3. Então, deixa eu fazer um print aqui para vocês verem. Print, lista 0. Então, a gente está fazendo o quê? A gente está acessando o primeiro item dessa lista. Aqui a gente está acessando o segundo item. É um pouco confuso no começo, porque como o índice começa em 0, fica um pouco estranho, né? Porque o primeiro item é o 0 e o segundo item é o 1, o terceiro item é o 2, mas logo logo vocês se acostumam com essa questão. Isso é muito comum em todas as linguagens, tá? É sempre índice baseado em 0. Então, aqui a gente imprimiu o primeiro item da lista, que é o número 3. Se a gente chamar esse print com o número 1, ele vai me imprimir o 9. E se a gente chamar com o número 2, ele vai me imprimir o 10. Então, essa é uma grande funcionalidade que a lista te dá, de você acessar itens específicos dentro dela, baseado no índice que você passa. A mesma coisa com uma lista de strings, tá? Acho que aqui fica até mais simples de entender. Então, o que está guardado na lista, na posição 0 da lista pessoas? A Ana. Então, a gente pode imprimir aqui e a gente vai ver que ele imprime Ana. Então, pensa que é a posição, e a posição sempre começa em 0. Então, posição 0, posição 1, posição 2, tá certo? E com isso, dá para fazer uma coisa mais legal ainda. Tem uma funcionalidade no Python que é muito legal. Então, a gente pode pegar uma lista e pedir um pedaço dela. E como que a gente faz? A gente passa a primeira posição que a gente quer, tá? Então, a gente está pedindo aqui, ó, uma sublista. Eu vou guardar o quê? A lista, eu vou pedir o pedaço 2, que é o quê? Então, ó, 0, 1, 2. Então, vai ser o número 9 até o 5. Então, 2, 3, 4, 5. 5 é o 10. Porém, existe uma outra pegadinha no Python, porque aqui você passa, eu quero do 2 ao 5, mas na verdade ele vai te devolver um anterior ao 5. Então, o resultado
dessa lista de 2 a 5 vai ser o número 9, 3 e 7. Então, 9, 3 e 7. Se a gente quisesse pegar o 10 também, a gente teria que passar o 6. Eles sempre me retornam um antes do que eu pedi, tá? Uma coisa interessante aqui, vamos fazer um teste? Se eu passar 7 aqui, veja que aqui eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5. O índice máximo que ele vai é até o 5. Então, se eu pedir do 2 ao 7, ele vai tentar me retornar do 2 ao 6. Só que não existe 6. E aí ele não dá erro. Parabéns, Python. Eu imaginava que você fosse dar um erro. Deixa eu tentar acessar a lista, o item 6. O que vai acontecer? Agora deu erro, né? Então, quer dizer, eu estou tentando acessar uma posição que não existe, tá? Porque, ó, aqui é o 0, 1, 2, 3, 4, 5 e o 6 não existe. Se eu colocar mais um número aqui, ó, 8, por exemplo, aí o código vai passar a funcionar. Isso é uma coisa muito interessante de vocês saberem. Você nunca pode tentar acessar um índice que a lista não definiu. Tá legal? É além do que a lista possui. Uma outra funcionalidade é a função len. Essa função, ela, na verdade, ela vem da palavra length, que significa tamanho, né? Quando a gente quer medir coisas, a gente fala em length, tamanho. Então, essa função len te dá a quantidade de itens que tem nessa lista. Então, deixa eu imprimir aqui, ó, quantidade. E aí ele vai me retornar 5. E é isso que é interessante saber. Então, se a sua lista tem 5 itens, quer dizer que o índice dela vai do 0 ao 4. Então, 0, 1, 2, 3, 4. Tá certo? Outra funcionalidade legal é a gente pode inserir um item na lista em qualquer posição da lista, tá? Então, a gente tinha aprendido a função append, que ela coloca no final da lista. A função insert coloca onde você quiser. Então, aqui eu estou pedindo para ele inserir na posição 2, tá? Então, ó, 0, que é o 2, 1, a posição 2 é o 9. Então, o que vai acontecer? Ele vai inserir o número 200 aqui no lugar do 9. E aí ele vai empurrar todo o resto da lista, o 9, o 13, o 7 e o 10, para frente. Então, vamos ver como é que fica o resultado. Tá vendo o resultado? Ó, é 2, 4, aí o 200, e aí o 9, 3, 7 e 10. Então, a gente pode fazer isso também. A gente pode colocar um item na posição que a gente quiser. Por curiosidade, vamos testar, colocar além do que ele suporta. Então, a gente está no 0, 1, 2, 3, 4, 5. Se a gente colocar aqui na posição 6, o 200, ele vai ser colocado depois do 10, tá certo? Mas e se eu tentar colocar na posição 7? Não sei o que acontece, eu nunca fiz esse teste. Funciona também, ele é tolerante. Se a gente tentar colocar na posição 40, por exemplo, que nem existe, ele vai colocar por último. Tá legal. Mais uma função que a gente pode usar na lista é a função sort. Sort significa organizar, né? Então, na verdade, é a ordenação, tá? Então, quer dizer, a gente tem uma lista aqui totalmente desordenada, 2, 4, 9, 3, 7, 10. A gente chama a função sort. Sort significa organizar. Então, aqui é a ordenação da lista. Então, a gente pode chamar a função sort na nossa variável que representa uma lista, e ele vai organizar aquela lista para nós. Uma coisa interessante é que, nesse caso, o sort atualiza a própria lista que você passou. É diferente das outras funções que a gente estava vendo, onde você tinha que guardar o resultado em outra variável. A função sort organiza a própria lista que você passou para ele. Como vocês podem ver aqui, a gente executa o código e a lista já está organizada. 2, 3, 4, 7, 9, 10. A função sort também funciona com nomes. Então, a gente tem aqui um array de nomes, né? E a gente vai usar a função sort. E aí a gente vai ver, eu coloquei um exemplo aqui que tem dois nomes iguais, porém um com a letra A maiúscula e outro com a letra A minúscula. E aí a gente vai ver como que ele organiza esses dois nomes. Ó, veja que todas as letras maiúsculas estão vindo antes
da letra minúscula, tá? Isso também é um efeito colateral daquela questão que eu tinha explicado para vocês no outro vídeo sobre os caracteres serem interpretados de maneira diferente. Então, é muito provável que o código da letra A maiúscula seja menor do que o código da letra A minúscula, e aí ele acaba ficando na frente do que do minúsculo, tá? E aí é por isso que a gente tem aquelas funções de transformar tudo em maiúscula, transformar tudo em minúscula, porque dependendo do que você quiser fazer, você pode usar essas funções para você organizar textos como esse, independente de a letra estar minúscula ou maiúscula. Outra função muito legal, que a gente usa bastante, é a função split. Split significa separar. Então, aqui imagina que a gente tem um CEP, e aí a gente quer separar a parte inicial dos 3 últimos dígitos. E aí, o que a gente faz? A gente chama a função split, passando para ele o caractere que a gente quer usar para separar a string. Então, ele vai devolver para a gente uma lista de 2 strings, né? Então, a gente tinha uma variável que era uma string única, e aí quando a gente chama a função split, nela, ele me devolve um array de todos os pedaços que ele encontrou. E aí, o set em partes, posição 0, eu tenho o primeiro pedaço, e o set em partes, posição 1, eu tenho o segundo pedaço. E essa string aqui, que era o hífen, ela vai embora, porque a gente pediu para separar por ela, então ela não é mais relevante, ela não é retornada mais no resultado, tá? Se a gente tivesse mais hífens aqui, ele ia funcionar da mesma forma, e aí o que vai acontecer? A gente vai ter um outro pedaço. O terceiro pedaço é o 235, e aí se a gente mandar imprimir também mais o outro pedaço aqui, vai ser o 890. Então, ele pega todas as ocorrências que ele encontrar daquele caractere no código e transforma ele em uma lista com todos os pedaços que ele encontrar, tá? Se a gente colocar, por exemplo, 2 hífens, também funciona, tá? Não precisa ser um caractere só, não. Você imagina que eu estou colocando 2 ifs aqui e eu vou colocar 2 ifs aqui no meu texto. O que vai acontecer? Ele vai separar a primeira parte, que vai ser essa, e a segunda parte. E aí eu vou tirar esse código aqui, porque ele vai dar erro, né? Se eu executar. Então, ó, a primeira parte antes dos hífens duplos e o 890 depois dos hífens duplos. O que é legal para fazer com essa função split? Lembra que no vídeo anterior a gente tinha feito um analisador de textos parecido com o que o Google faz, onde ele te retornava a quantidade de ocorrências de um determinado termo num texto para te indicar se aquele termo era relevante naquele texto ou não? Qual era o texto mais relevante para você, baseado no termo que você passou? E se a gente quiser implementar essa função count que o Python tem, nós mesmos, dá para fazer isso? Dá. E uma das coisas que a gente precisa usar para fazer isso é o split. Porque qual que é a questão? A gente vai pegar o texto inteiro, separar ele em palavras e contar quantas vezes aquela palavra aparece. Vamos fazer então? Vai ser bem legal. Então, primeiramente, eu vou definir aqui um texto. Eu peguei um texto um pouquinho menor para ficar mais fácil da gente identificar. Então, o que eu quero fazer? Eu quero pegar as palavras desse texto. Então, para isso, eu vou fazer o texto 1 e eu vou usar a função split, só que agora eu vou passar o quê? Um espaço vazio. Então, o que ele vai fazer? Ele vai me devolver uma lista com todas as palavras que forem encontradas nesse texto. Vamos ver como é que fica aqui? Legal, né? Então, a gente tem agora uma lista com todas as palavrinhas. E aí é que vem a grande questão. Como que a gente faz para acessar palavra por palavra aqui? A gente poderia usar os índices. Então, palavra 0, palavra 1 é a maioria. Então, por exemplo, vamos dar um print aqui no palavra 0 e no print na palavra 1. Palavras.
a palavra que está na posição 0 é o A e a palavra que está na posição 1 é o maioria. Puxa, mas a gente vai ter que escrever um código para acessar palavra por palavra para poder contar. Como é que a gente vai saber quantas palavras tinha no texto, né? Parece um pouco verboso demais, né? Muito código para escrever. E é aí que entra o for. O loop for, ele serve justamente para você navegar em coleções de objetos, porque a ideia dele é que ele faz um loop e ele acessa palavra por palavra aqui, ou seja, item a item desse texto. Então vamos ver como é que funciona. A gente já tinha aprendido o loop while, né? O loop for, ele funciona assim. Então for para cada palavra em palavras, faça tal. Então o que significa isso? Ele está navegando em todos os itens que estão na lista palavras e em cada laço, né, em cada iteração que ele vai entrar aqui, ele vai pegar a palavra que ele tirar da lista e vai guardar na variável palavra para mim, tá? Então deixa eu fazer um print aqui, ó, para vocês verem. Então a gente tem a mesma coisa. Então ele navega em item a item da lista e me dá uma variável que representa aquele item. Então a gente pode imprimir aqui. Como é que a gente faz então para criar uma função nossa própria que conta a quantidade de palavras em a quantidade de ocorrências de uma determinada palavra num texto? Então, para isso, o que é legal a gente usar aqui? Vamos definir nossa própria função, assim como a gente aprendeu num vídeo anterior. Então, a gente vai definir uma função, contagem, palavras, que vai receber o texto e a palavra que a gente quer contar. A ideia é que essa função devolva para a gente a quantidade de ocorrências do termo palavra no texto. Para isso, a gente vai precisar, então, de um contador, que a gente vai selecionar em 0. E aí, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar e utilizar o split, como a gente fez ali embaixo. Split para separar todas as palavras do texto, né? Vou até usar esse código que estava aqui, ó. A gente vai navegar palavra a palavra que for encontrada. E o que a gente vai fazer? Se... olha, eu tinha cometido um erro aqui. Eu coloquei a mesma variável, o mesmo nome de variável dos dois lugares. Eu vou precisar mudar um deles. Eu vou mudar esse daqui para P, tá? Porque senão eu não vou saber se aquela variável é a palavra que a função recebeu ou se é a palavra que vale aqui dentro do for. Então a gente precisa nomear ela, dar outro nome para ela, tá? Então, se o P, que é a palavra que eu estou iterando aqui, né, for igual à palavra que eu recebi, o que eu faço? Eu faço o contador receber o contador mais 1, né? Então, qual que é a ideia? Eu inicializo minha variável contador em 0, e aí, para cada uma das palavras que eu vou analisar, eu vejo, ela é igual à palavra que eu estou tentando encontrar? É, né? Então, o if aqui. Então, o que eu faço? Na primeira passada, se esse if for acessado, o contador aqui vai valer 0. Então, 0 mais 1 vai dar 1. Então, toda vez que eu encontrar que a palavra que eu estou analisando na minha lista for igual à palavra que eu estou tentando procurar, eu vou incrementar 1 no contador. Então, vamos ver aqui o que acontece no final. Vamos fazer um print do contador. E aí, lembrando que aqui a gente definiu uma função, né? Mas que agora eu preciso chamar a função. Então, eu quero contagem, palavras, passar o texto, que é o texto, a variável do meu texto é o texto 1, e eu vou procurar a palavra cachorros, que tem 2 vezes. Vamos executar esse código agora, e ele imprimiu aqui para mim 2, né? Só que o que é legal? Na função, normalmente, a gente não quer só imprimir, a gente quer devolver o retorno, e aí quem chamou a função é que vai saber o que vai usar, o que vai fazer com aquele resultado, né? Se ele quer imprimir ou se ele quer usar para fazer algum cálculo. Então, o correto é a gente não usar normalmente print dentro das funções. O correto é a gente retornar o valor que a função determina. Então, contagem palavras retorna a quantidade, assim como a função count, a função split, retorna o resultado dela. Então, agora, contagem de palavras vai retornar aqui pra gente, quantidade. A gente vai chamar a função contagem de palavras,
que por sua vez vai nos retornar a quantidade de vezes que a palavra cachorro está aparecendo no texto 1. E aí a gente pode imprimir aqui a quantidade, que continua sendo 2, né? Se a gente passar um outro termo, vamos passar a palavra homem, então encontrou, né? E se eu passar qualquer coisa aqui, ele não vai encontrar e vai me devolver 0. Então, a gente poderia usar essa mesma função para poder fazer a análise do Google como a gente fez no outro vídeo. Mas o que é mais importante mesmo desse vídeo de hoje é entender a utilização do laço for, porque ele serve justamente para navegar em variáveis que representam coleções, né, como a lista. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dá um joinha no vídeo e também assinem o canal para vocês receberem sempre novos conteúdos que eu vou estar colocando. Obrigada e até a próxima!